Sabiam que o Lorde Demônio em Tsukimichi já sabe sobre a existência do Makoto? Na verdade, ele sempre soube, meus amigos. Desde que o Makoto chegou neste mundo, desde que os heróis chegaram neste mundo, o Lorde Demônio já estava ciente deles e de suas chegadas. Pode parecer estranho, já que o anime cortou isso na primeira temporada, mas na verdade, a primeira aparição real dos demônios, a primeira aparição importante deles, acontece logo no começo da obra. Naquela época, o Makoto nem mesmo tinha ido para uma cidade humana ainda. Então sim, antes mesmo do Makoto chegar em uma cidade, os demônios já estavam aparecendo com o Lorde Demônio sendo apresentado. Ou seja, os demônios já aparecem há muito tempo mesmo em Tsukimichi. É apenas o anime que não mostrou. Mas hoje eu vou trazer para vocês isso que foi cortado, essa primeira cena e apresentação do Lorde Demônio, os seus planos, algumas explicações bem interessantes e claro, como que ele sabe sobre o Makoto e claro, se ele quer ser um aliado ou um inimigo do nosso protagonista. Por isso, já deixa o gostei aí e se inscreva aqui no canal para me apoiar e claro, ajudar o meu conteúdo, porque você sabe que isso me ajuda muito. Diferente do que muitos que apenas assistem o anime pensam, a primeira aparição importante dos demônios não aconteceu nessa temporada enquanto os heróis lutavam contra eles ou com a Rona indo para a academia. Os demônios começariam a aparecer de forma importante logo no comecinho da novel, mais especificamente no capítulo 15 da web novel, onde o próprio Rei Demônio já teria suas primeiras cenas ali mesmo. Então na real, o Rei Demônio, o mais importante dos demônios e claro, o maior inimigo da humanidade, já apareceu há muito tempo, meus amigos. Inclusive, o mangá já até mesmo chegou a mostrar ele no capítulo 29, onde mesmo que seja de maneira rápida, foi uma aparição ainda. Então até mesmo o mangá mostrou os inimigos da humanidade, pelo menos os inimigos da deusa, não do Makoto, porque o Makoto tá tranquilão na dele. Mas sim, de fato, apenas quem assistiu o anime não chegou a ver ele. Mas claro, essa foi apenas a primeira aparição importante dos demônios, porque antes disso, eles também já apareceram. A primeira aparição real da raça demoníaca seria logo no comecinho da obra, quando Makoto conheceu os orcs, porque ali os demônios já estavam de conluio. Enquanto a Tomoe estava dormindo, quem se passava por Shen e pedia para os orcs sacrificarem os seus para assim ser uma oferenda de paz eram os próprios demônios. Demônios inclusive que o próprio Makoto finalizou sem saber. Lembra que ele finalizou os demônios sem querer? Que ele simplesmente explodiu eles sem saber que eles estavam ali? Então eles eram os culpados por trás disso. Naquela época o plano deles era forçar os orcs a um canto desesperado através desses sacrifícios e assim então recrutar eles para o exército do Lorde Demônio, algo do qual eles estavam se recusando a fazer, porque sim, os demônios queriam que os orcs se juntassem ao seu lado e por isso eles estavam ativamente tentando os recrutar dessa forma, onde é claro, não são apenas os orcs, os demônios fazem isso com muitas outras raças. Outro exemplo são os ogros da floresta, que quando Makoto chegou lá, já estavam em conluio com os demônios, alguns deles pelo menos. Basicamente, os demônios são muito ativos nos bastidores da obra, mais do que vocês imaginam. Mas bem, agora indo para o capítulo 15, nós somos introduzidos a um castelo em algum lugar do mundo, onde ali tinha uma atmosfera muito pesada na sala do trono, principalmente entre as pessoas que estavam reunidas, todas em silêncio. Um espírito inferior teria contado a eles sobre o despertar da deusa e como ela convocou dois grandes heróis para as nações mais poderosas do mundo, e eles estavam em uma reunião justamente por causa disso, para planejar seus próximos passos e claro, discutir sua situação. Essa era a sala do trono do Lorde Demônio e ele não estava nada feliz com essas notícias, tendo um rosto bem enrugado por causa disso. Aqui, de acordo com a descrição que a própria novel nos dá, o Lorde Demônio possuía uma voz cheia de dignidade e autoconfiança, não tendo dúvidas de que ele é um governante notável, e você pode dizer isso apenas pelas suas palavras. E isso bate certinho com o que o Shiki nos disse em episódios recentes, que de fato o Lorde Demônio atual é alguém notável
notável, alguém muito bom para a raça demoníaca, ao ponto onde ele achou estranho que demônios estivessem traindo ele, porque ele era um ótimo governante. Então, de fato, seja o Shiki ou seja o próprio autor, este rei demônio na verdade é alguém bem importante e, claro, um bom governante. Logo, o rei demônio começaria a explicar a situação que não é uma mentira. Os próprios espíritos contaram a eles, a deusa acordou e os heróis foram convocados para esse mundo, fazendo alguns generais começarem a suspirar. Há algum tempo, a deusa caiu em um sono repentino que ninguém previa que aconteceria, e então os espíritos inferiores entraram em contato com o Lorde Demônio, oferecendo um pedido de cooperação com a raça demoníaca. E claro, vendo essas oportunidades maravilhosas em sua mesa, ele obviamente aceitou. E com isso, com a ajuda dos espíritos inferiores, a raça demoníaca retomaria a sua guerra contra a humanidade. E tudo isso em busca de uma coisa: aumentar seu território. Onde aqui nós descobrimos que de fato parece que os espíritos inferiores não gostam da deusa ao ponto de observarem ela e então indo correndo para os inimigos, os Humans, se juntando a eles para declarar guerra. Onde muitos podem não saber, mas os espíritos neste mundo, no mundo de Tsukimichi, são bem importantes, são uma raça bem forte e rara. Os espíritos inferiores podem não ser tão poderosos assim, mas os de alto nível são tão poderosos quanto um grande dragão, e eu não estou brincando. Então sim, os demônios terem espíritos ao seu lado é muito importante, e claro, nos mostra a determinação deles em irem contra a deusa. Como já sabemos, há muito tempo os demônios foram levados para os confins do mundo nas terras desoladas pelos Humans, tendo que morar em uma terra árida e infértil e passando muita fome e dificuldade, tudo por causa da deusa odiar eles e favorecer os Humans, que obviamente também passaram a os odiar. Mas com essa guerra, eles teriam vitórias esmagadoras contra os Humans, e assim tomariam várias e várias terras férteis, que era justamente o seu objetivo, conseguir terra rica para assim poder prosperar, plantar, melhorar seu país e claro, melhorar a qualidade de vida dos demônios. E isso é uma coisa bem importante para se frisar, embora hoje em dia sim, muitos demônios lutem por ódio aos Humans, a grande motivação pela guerra é justamente a prosperação dos demônios, porque eles viviam em um lugar terrível, onde eles passavam fome, tinham dificuldades e a raça estava condenada. Então essa guerra principalmente foi para melhorar a qualidade de vida deles. E o resultado foi muito melhor do que eles sequer imaginavam, porque com essa guerra que eles travaram, os demônios derrubaram uma das maiores potências mundiais do mundo, que também era o país onde mais havia seguidores da deusa, no caso Elysion. E sim amigos, aqui é a primeira vez que Elysion seria citada, e não nos episódios atuais de Tsukimichi. Não, Elysion já é citada desde aqui, dessa época, muito antigo, onde aqui também descobrimos que dentre os países, Elysion tinha a maior quantidade de seguidores da deusa, onde a fé dela em Elysion era muito forte, o que nos explica provavelmente porque a mãe do Makoto como sacerdotisa era bem importante para a nação, porque uma nação tão religiosa assim, com toda certeza, sacerdotisas, sacerdotes e outras coisas eram muito importantes. Mas bem, como eu disse, os demônios conseguiram a vitória sobre Elysion e conquistaram metade de suas terras. Mas os demônios não parariam por ali, eles continuaram levando tropas para as fronteiras oeste e leste. Os demônios nessa época atropelaram seus inimigos como se eles fossem elefantes e os Humans formigas, eles só saíram macetando eles. E assim, as fronteiras desse mundo mudaram tremendamente, amigos. E a maior conquista dos demônios foi conquistar o mar. Agora eles tinham um porto, eles tinham um mar e isso seria muito bom para eles. Afinal, peixe, pesca e outras coisas do mar seria muito útil para matar a fome no seu território. Mas fazendo essa conquista, os demônios também parariam o seu avanço. Isso porque depois de destruir Elysion, eles conseguiram muito território e agora era hora de se estabilizar nele, solidificar seu território e claro, suas ações internas. Além disso, para ajudar essa decisão, as fronteiras de Elysion era diretamente com Limia e Gritônia, as maiores potências humanas em questão de exércitos, as nações mais
poderosas dos Humans. Então, mesmo tendo derrotado Elysium, os demônios não conseguiriam derrotar Gritônia e Límia em uma guerra total assim do nada. Eles precisavam de tempo para se prepararem, bolar planos e estratégias. Principalmente porque, querendo ou não, os Humans têm muito mais números do que os demônios. Os Humans se propagam como pestes, enquanto os demônios já têm uma fertilidade um pouco mais baixa. Então, tudo isso, juntando com o fato de que os demônios precisavam se estabilizar para solidificar sua posição em novos territórios, aconteceu um cessar-fogo onde os demônios pararam seu avanço e os outros países começaram a se preparar para uma guerra que viria. Então ficou meio que em um impasse. Logo logo aconteceria uma guerra, mas ainda não. Mas então a deusa despertaria e convocaria os dois heróis, e com isso a guerra com certeza retomaria, eles querendo ou não. As fronteiras dos demônios ainda estavam muito bem, já que eles escolhiam muito bem as suas guerras e claro, tinham o apoio dos espíritos que os ajudavam, principalmente espíritos do fogo, que aumentavam em muito o seu poder de ataque. De acordo com o Rei Demônio, se eles tivessem tido um mês a mais, eles teriam sido capazes de colocar seus planos em práticas, e assim criar um mundo onde os Humans servem aos demônios, os demônios governam os Humans, onde esse, embora meio perturbador de certa forma, é um dos desejos dos demônios, já que eles foram desprezados pelos Humans por muito tempo. É aquele famoso caso de que muitas vezes o oprimido se torna um opressor. Os demônios que foram muito oprimidos agora queriam oprimir a humanidade. Porém, com os heróis sendo invocados e ainda por cima em Límia e Gritônia, eles precisarão reformular seus planos, porque seria burrice dividir seus exércitos dessa forma do nada. Onde aqui, o Lorde Demônio com seu grande poder podia sentir os heróis invocados, conseguindo sentir os imensos poderes mágicos que a deusa deu para eles, mesmo de seu castelo. Então sim, ele estava muito longe deles, mas ele ainda conseguia sentir o imenso poder deles, provavelmente porque eles ainda não sabiam se controlar naquele momento. Onde, sentindo esses poderes, ele percebeu que eles são muito perigosos, principalmente porque em questão de números, o poder mágico deles provavelmente ultrapassava até mesmo os dele, o que é claro muito perigoso. Mas ainda assim, o Lorde Demônio estava calmo. Mesmo que eles aprendessem a usar seus poderes, ele tinha confiança em sua habilidade mágica, porque ele em si também é muito poderoso, bem treinado e claro, experiente. Porém, para o Lorde Demônio, o real problema era outro, porque além desses heróis, um terceiro poder imenso apareceu. Não era um terceiro herói, porque este poder estava no fim do mundo, nas terras desoladas, do outro lado do continente. E ainda assim, ele podia sentir esse imenso poder mágico, mesmo estando do outro lado do mundo, ele ainda podia sentir tal poder, sendo uma coisa tão misteriosa que até mesmo o próprio Lorde Demônio ficou perplexo, ele não sabia como lidar com isso. Ele acha, sem sombra de dúvidas, que é alguém vindo de outro mundo, mas não é um herói. E para o Lorde Demônio, isso é até mesmo mais perigoso, afinal, com heróis, sendo perigosos ou não, ele sabe como lidar com eles. Mas agora, este ser misterioso que apareceu do outro lado do mundo é algo que é uma novidade para ele. Contra os heróis é fácil tomar contramedidas, mas contra isso ele não sabe. O pior ainda é não saber se este ser tem relação ou não com a deusa ou qual é a sua missão neste mundo. E assim ele pediria que os demônios que estão na fronteira começassem a investigar este ser, no caso o Makoto, sem saber o que esperava ainda. Mas um pensamento que ocorreu na mente do Lorde Demônio é que se este ser poderoso não tivesse relações com a deusa e se tornasse um aliado dele, ele poderia até mesmo chegar na própria deusa. Para o Lorde Demônio, o Makoto é uma variável tão grande que se ele se juntasse ao lado dos demônios, meus amigos, esquece, não teria mais nada o que temer e este mundo seria deles. Este é o nível que o Lorde Demônio, um dos mais poderosos do mundo, atribuiu ao Makoto. E isso é, o Makoto quando tinha acabado de ser invocado, naquela época ele já era poderoso bastante para que o Rei Demônio sentisse sua força do outro lado do continente. Então agora imaginem o Makoto atualmente. E é assim que o Lorde Demônio conhece o Makoto, meus amigos. O Lorde Demônio não sabe exatamente quem que estava nas fronteiras ou o que era o ser das fronteiras, e ele não sabe ainda que era o Makoto em
específico. Para ele, no momento, essa terceira pessoa ainda era um Coringa. A conexão de Kuzunoha com esse terceiro poder só viria um pouco mais pra frente no futuro, quando eles realmente se conheceriam. Mas essa também é a primeira citação do Lorde Demônio, assim como a primeira citação de Elysium na obra. Elysium, que por acaso é uma nação muito importante, afinal, foi o primeiro lugar a ser derrubado, é de onde os pais do Makoto vieram e tem um plot inteiro apenas nele. Então eu não sei porque o anime cortou isso, já que é um foreshadowing de uma coisa muito importante para a história. Além disso, também aqui que teríamos as primeiras explicações da guerra que está acontecendo e por que os demônios estão em guerra. Não é que eles são vilões, que eles realmente querem acabar com a humanidade, e sim porque os Humans trouxeram isso para si mesmos. Se desde o início eles vivessem em paz com os demônios, nunca que isso teria acontecido. Mas a deusa, obviamente, ama apenas os Humans e despreza todos os outros. Assim, levou que os Humans também desprezassem todos os outros e aconteceu essa grande cagada. Porque, vamos falar sério, todo mundo desse mundo é mais forte que os Humans. Os Humans só têm beleza do seu lado, eles são inúteis para tudo mais. Mas sim, amigos, este foi o capítulo cortado do anime de Tsukimichi, a primeira aparição de muitas coisas importantes, inclusive a primeira avaliação do Makoto. Sempre soubemos que o Makoto era poderoso, mas nessa época foi a primeira vez que soubemos que ele era tão poderoso assim. Então o anime mostrar isso teria sido bem legal naquela época. Comenta aí o que você achou disso, sobre o motivo da guerra, sobre o que os demônios e os espíritos estão fazendo, o quão poderoso era o Makoto naquela época. Comenta aí o que você acha e vamos discutir sobre isso. Deixa o gostei também e se inscreva no canal para me apoiar e, claro, ajudar meu conteúdo e me ajudar a trazer vídeos para vocês todos os dias como eu já faço. Agora eu fui.